Olá, saúdo a todos. Meu nome é Eugênia e sou professora da Universidade de Brasília. Agradeço a oportunidade de apresentar uma palestra no Congresso Construção 2020. Vou falar para vocês coisas que venho aprendendo pelo caminho sobre retração do concreto. E começo fazendo uma pergunta. Pode o SAP mitigar a retração do concreto? Vocês sabem o que é SAP? SAP é a sigla em inglês para polímero superabsorvente. Os polímeros superabsorventes são materiais com grande capacidade de absorver líquido do meio de exposição e de reter esse líquido na sua estrutura sem se dissolver, como representado aqui na figura ao lado, uma partícula de SAP seca, também chamada de colapsada, e ela inchada. A capacidade de absorção da partícula de SAP pode chegar no meio aquoso a ser 1.500 vezes o próprio peso da partícula. Porém, em meio cimentício, essa capacidade de absorção é bem reduzida, da ordem de 20 gramas de solução por grama de polímero. O SAP foi desenvolvido no início dos anos 80 para a produção de fraldas descartáveis. Ainda hoje, a indústria de higiene é responsável pela maioria da produção do SAP, cerca de 95% do SAP produzido mundialmente é para a indústria de higiene. Quando o SAP é exposto a um líquido, no caso a urina, forma um gel. Essas inclusões, elas são estáveis, então a urina não fica em contato com o neném permanece sequinho. Além do SAP para a indústria de higiene, existe SAP para outras aplicações, como, por exemplo, na agricultura e na tecnologia de concreto. O SAP para a tecnologia de concreto foi desenvolvido por Jensen e Hansen no final do século passado. E em 2001, eles publicaram o primeiro artigo com foco na utilização para ser agente de cura interna para mitigar a retração em concretos de alta resistência, CAR. Geralmente, o SAP ele é adicionado à mistura de concreto no estado seco, como mostra aqui na figura. E quando ele é exposto à pasta de cimento fresca, ele absorve tanto água pura como substâncias presentes na solução. E quando é submetido à secagem, quando a pasta de cimento ou concreto é submetida à secagem, a água, então, é aspirada para o interior dos poros capilares, reduzindo a umidade relativa interna. E também essa água é consumida pela hidratação do cimento. Aqui no detalhe, um poro um poro vazio na pasta de cimento, após ser fornecida toda a água para reduzir a umidade relativa do concreto. Com relação ao tamanho de partículas, existe uma dimensão ótima para mitigar a retração autógena. Segundo Jensen e Hansen, esse tamanho de partícula é em torno de 100 micrômetros no estado inchado. Para outras finalidades, é outro tamanho. Por exemplo, para a autocicatrização, a autoselagem, as partículas são maiores. A retração autógena, ela é inerente ao processo de hidratação do cimento. Ela é a redução macroscópica de volume que se observa devido à autodessecação. E acontece mesmo num concreto selado, ou seja, sem troca hídrica com o meio, mesmo num concreto submetido a temperatura constante, se fossem condições adiabáticas, também tem a retração autógena, e mesmo que o concreto não esteja submetido a carregamento. Que coisa, né? Na prática da engenharia, comercialmente, tem-se dois SAPs importantes, dois SAPs. É o poliacrilato, interligado por ligações covalentes e cruzadas, ou poliacrilamidas copolimerizados. Aqui no destaque, uma partícula seca e uma inchada de poliacrilato. São dois os processos de produção do SAP como agente de cura interna. Ele pode ser produzido por polimerização por solução ou por polimerização por suspensão inversa, que gera essas partículas mais esféricas. A cura externa é nossa
velha conhecida, né? No destaque, vê-se a cura por molhagem, feita com mangueira, e a cura por molhagem, feita com nebulização. E a cura externa é a denominação dada aos procedimentos para que a hidratação aconteça de forma eficiente, ou seja, que a água da superfície, né, no caso aqui, não saia prematuramente dos poros, porque isso reduziria a umidade relativa interna, interferiria na hidratação do cimento, além de tornar o concreto mais suscetível à fissuração devido à retração por secagem, também chamada de retração plástica, devido ao fato da umidade relativa interna diminuir nos poros capilares. Mas o SAP age de uma outra maneira, é cura interna, é outro conceito de cura do concreto. O que é esse concreto? O que é esse conceito de cura interna? O conceito de cura interna, né, um agente de cura interna, pode ser definido como um material que armazena água no seu interior e libera essa água ao longo do tempo, servindo como um reservatório interno de água. Aqui na figura, vê-se uma partícula de SAP numa pasta de cimento ampliada 130 vezes. A figura da esquerda, esse círculo pontilhado, indica o diâmetro original do SAP com exposição de 1 hora de mistura de cimento com a água. Então, esse círculo tem 168 micrômetros, no caso desse SAP. À direita é a mesma partícula após 24 horas. Esse círculo externo indica o diâmetro da zona de influência da mesma partícula de SAP, 280 micrômetros. Então, a água de cura interna do SAP, ela é capaz de promover a cura da pasta de cimento, pelo menos dentro da proximidade da partícula de SAP. E isso reduz a autodessecação e a secagem, que são mecanismos responsáveis pela retração autógena e retração por secagem, respectivamente. Não poderia deixar de falar da primeira aplicação pioneira em concreto de alta resistência em Brasília, que foi no edifício sede do Superior Tribunal de Justiça. Essa obra começou em 1990 e terminou em dezembro de 94. Trabalhei do primeiro ao último dia nessa obra. O que é concreto de alta resistência no Brasil? Segundo a NBR 8953, são concretos do grupo 2, que tem classes de resistência C55 a C100. Então, no ano de 1992, foi aplicado concreto C80 nos pilares do prédio dos plenários, não só nos pilares, como em pontos estratégicos de lajes e vigas. Esse complexo de edificações é projeto do Oscar Niemeyer e projeto estrutural, projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer e projeto estrutural do engenheiro Bruno Contarini. Em 1992, fazer esse concreto C80 foi o maior desafio profissional da minha vida. E foi lançado, como eu já expliquei, né, como mencionei, nos pilares. E, por exemplo, nesse painel frontal aqui, que ele é uma viga de apoio para uma grelha protendida nas duas direções. Esse painel tem 11 metros de altura, é estrutural, e esse vão central tem 67 metros de comprimento. Vou explicar agora o mecanismo da autodessecação. Duas partículas de cimento envoltas por um filme de água, antes da pega, não gera fissuração. Né? Tem comportamento de líquido, não tem problema de fissuração. Porém, quando se dá a pega, o que é a pega? A transição de fluido para sólido poroso, há a formação dos poros capilares. Inicialmente, os poros estão repletos de água. Porém, à medida que a água sai do poro, ela sai para quê? Ela sai, no caso da autodessecação, ela sai para formar os produtos de hidratação. No caso da secagem, a água sai por evaporação. Quando essa água sai, reduz a umidade relativa interna, aumenta a autodessecação. E os poros passam a ficar parcialmente cheios de água. Nessa situação, é criada uma depressão capilar, né, um menisco, e esse menisco é formado para equilibrar a diferença de pressão entre o vapor de água, nessa parte superior da interface, e na parte inferior
tem-se a pressão no líquido. E à medida que a hidratação avança, esse raio do menisco vai diminuindo, né? R2 menor do que R1. Os poros vão ficando mais estreitos. E ocorre que, à medida que a hidratação continua, os poros vão ficando mais e mais e mais estreitos. E o que ocorre é que essa redução no raio do menisco é inversamente proporcional à depressão capilar, a essa diferença de pressão higrométrica entre o vapor de água e o líquido. E isso é particularmente importante e considerável no concreto de alta resistência, porque os poros do concreto de alta resistência já iniciam assim, refinados, um raio de menisco estreito. Por isso que no concreto de alta resistência a autodessecação ela é mais crítica. Aqui é uma representação de um poro em 3 estágios. Inicialmente, ele repleto de água, onde não há risco de fissuração. No segundo estágio, ele parcialmente cheio de água, porque a água sai para formar os produtos de hidratação. E aqui, no estágio mais avançado, um poro mais estreito, com a depressão capilar maior. No detalhe, fazendo um zoom aqui na região do menisco, o que acontece? A água ela é tracionada e induz uma pressão negativa devido ao menisco, cuja componente horizontal tende a aproximar as paredes do poro, provocando uma retração. Então, o que se observa macroscopicamente, essa redução, essa deformação de retração, é a retração autógena. Porém, o concreto, material cimentício, não está livre para se deformar. Ao contrário, existem restrições internas, por exemplo, do agregado, da armadura, e restrições externas também do elemento estrutural, que se opõem a esse movimento de retração. Então, é induzida uma tensão de tração para não deixar o material retrair. E essa tensão de tração, lembrando que esse vetor, ele é um somatório do fenômeno autógeno, térmico e secagem. E quando é que o concreto vai fissurar? O concreto vai fissurar toda vez que essa tensão induzida de tração for superior à capacidade do material em absorver esse esforço de tração. E o que acontece com a presença do SAP, quando se coloca, então, o SAP? O que acontece é que essa água migra aqui para o poro, reduzindo ou mesmo evitando a redução da umidade relativa interna. Esse tema é tão importante que foi criado um primeiro comitê técnico da RILEM, no ano de 2007, terminou em 2014, com 2 round robin tests, né, ensaios interlaboratoriais, e depois foi criado, na sequência, em 2014, o segundo comitê técnico. Esse primeiro comitê técnico foi para avaliar a retração autógena e as propriedades mecânicas do estado, então, propriedades no estado fresco e endurecido, biologia, retração autógena, e um segundo momento, a durabilidade quanto à ação do gelo-degelo. E esse segundo comitê, iniciado em 2014, tem o princípio, né, se estudar recomendações para o uso do polímero superabsorvente. A UNB ela é pioneira nesse estudo de SAP. Nesse primeiro comitê já participávamos, está aqui, né, meu nome. Participava também a engenheira Anne Neide de Mendonça Lopes de Furnas, com quem a UNB tem uma forte parceria, e vários alunos nossos de mestrado e doutorado, de projeto final, fizeram pesquisa no tema. E nesse segundo comitê, temos a Lívia Agostinho, que é nossa aluna de doutorado, participando já no grupo, no comitê técnico da RILEM. O ensaio para determinação experimental da retração autógena, apesar de ser um fenômeno volumétrico, ele é determinado de forma unidirecional. Começamos a estudar pela metodologia do Tazawa, fizemos adaptações aqui no nosso grupo. Então, são prismas de 7,5 por 7,5 de seção transversal e 28,5 de comprimento, usando relógios comparadores para medir os deslocamentos. Aqui é uma fotografia, uma figura da tese do Alejandro Manzano, ex-aluno do PEC, foi a primeira tese defendida no Brasil sobre SAP, e uma referência nos estudos do nosso grupo.
Além dos relógios comparadores, viemos aprimorando o método no nosso grupo, e o Paulo Francinetti, que também já defendeu a tese de doutorado, fez um concreto, né, de alta resistência usando SAP, ele usou extensômetros embutidos dentro do corpo de prova. E aqui detalhe da fonte de leitura. Um terceiro método usado no nosso grupo de pesquisa é o método dos tubos corrugados, que é normatizado pela ASTM, e nesse método, convém destacar que está sendo usado pela Lívia Agostinho, que faz parte do comitê da RILEM, e foi usado também por outra pesquisadora, que defendeu o mestrado, a Juliana Borges. Nessa metodologia, você já consegue determinar também o tempo zero, a transição suspensão sólido, além da retração autógena. Como resultado, eu gostaria de apresentar para vocês um gráfico de retração autógena no eixo dos Y e no eixo do X o tempo. O tempo zero aqui é desde o início da retração autógena, ou seja, a partir da transição suspensão sólido, determinada pelo aparelho de ultrassom. Na idade, desde o tempo zero até a idade de 28 dias. Com a curva preta representa o traço de referência, sem adição de SAP, que a deformação chegou próximo a 550 microstrain, ou 550 micrômetros por metro. A curva em vermelho, verde e roxo, respectivamente, representam misturas contendo 0,1%, 0,2% e 0,3% de SAP. Percebam que à medida que se foi aumentando o teor do polímero superabsorvente, a retração reduziu até a ser, aqui na última mistura, praticamente, né, evitável, né? Não tem presença da retração. Como conclusão, o SAP, atuando como agente de cura interno, pode mitigar ou mesmo eliminar a retração autógena do concreto por reduzir a autodessecação. E devido à semelhança de mecanismo entre a autodessecação e a secagem, o SAP está sendo estudado para mitigar a retração por secagem nas primeiras idades, que é chamada de retração plástica, né? Temos um aluno de mestrado estudando isso, um aluno de doutorado também. Pesquisadores do PEC, que já defenderam mestrado, os dois últimos ainda estão em andamento, todos estudando com SAP, e pesquisadores do ENC, são 20 alunos que defenderam projeto final ou PIBIC, também aqui no UNB, com SAP, no nosso grupo de pesquisa. As referências usadas na apresentação, meus agradecimentos, muito obrigada pela oportunidade.